Seu Deus realmente se importa com você? E o mundo foi feito para existir para sempre? No século XIX, Anthony Henry Baxterrow, ele descobriu um elemento chamado pitch blende. Isso foi nas minas do interior europeu. As pessoas leigas e até mesmo os mineiros, quando visitavam essas minas, achavam muito lindo uma espécie de pedra que reluz no escuro. Mal sabiam que estavam diante da radioatividade, só constatada por Antony, que era cientista, muito tempo depois, de o povo já conhecer esse tipo de pedra. Entrava em contato incautamente, né, de forma insensata, levava a pedra embora, e o povo ia morrendo, do nada, por causas, entre aspas, desconhecidas. Então, ora bolas, uma coisa tão linda, tão vistosa, né? Da mesma forma, quando você vê uma rosa, eu vou levar para mim, se espeta no espinho. Como assim, né? Se é algo tão formoso, era para ser bom, não era para ter espinhos. Então, só para você entender, para fazer aqui um prelúdio, antes de você começar a refletir um pouco mais sobre o que eu vou dizer. Como o Deus que cria o mundo cria algo que pode destruir o mundo? Inclusive, os cientistas da época, século XIX, diziam que é a única coisa que pode acabar com esse mundo. Então, como esse mundo já vem com calcanhar de Aquiles? Da mesma forma que quando esse Criador, criado por nós, como Criador absoluto, ele não é absoluto. Inclusive, ele é a criação do absoluto. Cria nós, ele se antropomorfiza, ele cria algo vivo, mas não avalia que se algo nasce, também morre. É como a criação da lâmina. Se criou para facilitar porque nós comemos cadáveres, como diz o humano Jean-Paul Elan. Não pode que uma criação dessa seja formidável, ideal. E nós também nos devoramos, com a competição diária devido ao nosso fator egóico. Mas você descobre a lâmina, a fabrica e não avalia que isso pode ferir e até matar, tirar a vida de quem quer a facilidade e o conforto de poder agora cortar seus alimentos ou as coisas para destruí-las, de certa forma. Como a criação da roda, ou na verdade não é uma criação, a roda já existia, o círculo, mas a descoberta da roda não se avaliou que iria se criar acidentes fatais hoje de trânsito. Acidentes sempre acontecem, com qualquer coisa que se move, como a historinha do brotossauro, vamos chamar de brotossauro, que ele foi exterminado porque cada vez que ele ia se virar, com o seu corpo, se movimentar, ele dava com o rabo nas outras espécies mais ferozes. Então as espécies mais ferozes ficaram com uma rixa com ele e acabaram com ele. Ele saiu descendo. Então é algo inconsertável. Quando o negócio se movimenta, karma, movimento da mãe, matéria, tudo pode acontecer. E é inevitável, é aleatório, como dizia Einstein no fim da vida. Antes ele dizia que era tudo determinado, ou determinista. Mas o próprio Einstein, vamos comparar o abaixo como é acima. O Einstein era dito como gênio de sua época. Digamos que ele era o deus da ciência. De certa forma, é assim que ele é visto. Ele descobriu, através daquilo que já tinha sido descoberto, como o átomo, aquilo que não é divisível, uma energia anômala. Percebo, uma energia anômala
que é a energia atômica. Einstein não teve a intenção de criar bombas atômicas, mas ele criou. Indiretamente, ele criou, porque a criação dele foi a ancoragem para que outros seres com malícia, né, com interesse muito pessoal e feroz, destruíssem esse mundo. Então agora você leva isso para o conceito de Deus. Ele cria algo que nasce, mas não se está avaliando que tudo que nasce tem um fim. Tudo que inicia tem fim, a não ser que nunca inicie, ou a não ser que sempre se finde para sempre, que não é o caso, numa manifestação. Temos aí os termos Manvantara e Pralaya. Está no Manvantara, ainda era, né, de Kali Yuga, era de ferro, o negócio é para sentir na carne mesmo. Então não tem tratadores que vai resolver isso aí, por mais dinheiro que você dê para eles, dê todo o seu dinheiro, o dinheiro do mundo, não vai resolver. Então isso se questiona se esses senhores realmente trabalham por alguma evolução. Acho que nem de si mesmo, ou talvez de si mesmo apenas, porque sim, dá muito certo, dá certo para eles, né? O dinheiro tá bom lá na conta. Então, se Deus não tem como cuidar de você, porque ele já fabrica coisas com tempo de validade, como você, que é um subproduto desse criador secundário, né? Que não é absoluto, ele é divino, então é dividido já é dualidade. Como ele, dentro do espaço dele, que tem que ser necessariamente superior, ou seja, em frequência, vibração, é pureza. Como alguém em plena perfeição, que já todo mundo considera, o religioso principalmente, como Deus perfeito, vai fazer coisas imperfeitas. Então talvez não seja tão perfeito assim. Mas o que é o perfeito? Ainda dizia, andar em linha reta, numa curva sinuosa, você vai dar com a cara num muro se tiver. No caso, Deus não tem muros, mas ele tem a seu próprio raio de alcance. Ele tem frações de si mesmo em tudo que existe para vitalizar. Seria como, por exemplo, os auxiliadores, os bombeiros, os policiais. Eles não têm como atender a todos. Eles tentam aplicar a lei no raio de ação imediata deles. Ah, mas eles aplicam a lei para aquele ponto. Se cria vacinas. Nem todos os medicamentos, né, vão ter a mesma utilidade e eficácia para uns e para outros, porque as pessoas estão vivendo dentro de uma bolha chamada pele, chamada alma e seu próprio espírito individual, que é a sua identidade dentro desse sistema. Não tem como eu sentir o que o outro sente, como Deus te atender. Porque Deus tem que se preocupar com um todo. Se o todo pedir, talvez Deus atenda, ou não. Porque se ele acha que está tudo certo, ele é perfeito, não tem nada errado para se consertar. Só nós vemos assim, por a nossa miserável compreensão. Muito pequena. Somos insignificantes dentro da própria galáxia. E o Sol? Por que que as estrelas desaparecem durante o dia? Isso é um simbolismo. O Sol, para o Sol, quando ele está regendo um planeta em evolução, ele quer tornar tudo Sol. Você já não vê estrela, já não vê planeta, vê a Lua porque está muito próximo. Ah, mas os planetas gelados lá são gelados. Não tem culpa ao Sol que eles estão naquela posição, se afastaram de alguma forma. Eles são autônomos, eles se movimentam. Quem se movimenta é livre e vai para onde quiser. Aí se afasta do ponto necessário principal, aí quer reclamar? Claro que não, eles estão quietinhos lá, eles não se queixam como você, de frio, calor, de dor, depressão, ansiedade. Não, eles só estão fazendo
o que lhes compete. E fazendo isso dentro de onde eles podem estar. Eles aceitam. Por isso que nenhum choca com o outro. Você se choca com tudo, até consigo mesmo. Então, o que se pode tirar de conclusão disso? Você sabia, né, a ciência comprova, e isso aí você deve entender, que quando você toca em alguém, você não está tocando alguém, você não está abraçando alguém, você não está pegando nada, você está tendo uma sensação de partículas, choques elétricos, movimentação energética entre elétrons, porque um negócio não entra no espaço do outro, non me tangere. E os universos a mesma coisa. Se você evoluir sozinho, só é bom para você. É uma parte desse Deus inconsciente que acabou não acertando, fazendo até algumas criações, né, indevidas, como diz alguns autores aí. Eu creio nisso, porque eu analiso, dá para ver que o negócio não está certo, se não funcionaria, nós não estaríamos aqui conversando, estaríamos na plena perfeição. A gente vê que está algo errado. O nosso corpo dói, nosso corpo cansa, envelhece. Tudo que a gente tenta fazer em prol não dá certo de modificar esse quadro. E a gente que nos cega, nós já cegos, ainda fura nossos olhos dizendo que sim. Isso mata a experiência. Então, se num mundo tão belo como a Terra já tem um finish natural, já vem com uma programação bomba, como o urânio. O urânio é a única coisa que pode destruir esse planeta por completo, a não ser um objeto sideral errante. Isso prova que isso aqui não é o sentido mor da coisa. Isso aqui já tem um antagonismo. Como o corpo já tem uma validade. O que estamos fazendo tentando manter jovialidade? Sabe o quê? Apenas nos tornarmos um cadáver um pouco mais atraente. Não sei para quem. Paz reverencial a todos.